E a gente fala de economia agora aqui no Jornal da Manhã. Quinta-feira foi dia de revisão das projeções para os juros e queda do dólar. Denise Campos de Toledo. Denise, essa mudança pode alterar também as expectativas com relação à inflação? Com certeza, viu, Adriana. Na verdade, o que se esperava em termos de aumento de juros era exatamente com esse objetivo. De um lado, você esfria a pressão sobre o câmbio, tanto pela atratividade maior para o capital externo, que aumenta a rentabilidade, e tem algumas operações mais específicas que são favorecidas quando você tem um nível mais alto do dólar aqui no Brasil. Não é? E fora a atratividade que ao longo do tempo vai aumentar. Não agora, a gente ainda tem juros abaixo da inflação, portanto, o Brasil continua trabalhando com juros negativos, mas é uma composição que favorece o controle da inflação. O dólar entra na composição de vários preços e tem uma perspectiva melhor também em relação à evolução de commodities no exterior, porque é um ponto que está preocupando o mundo todo. Então, a gente vê algumas ações nos Estados Unidos contra essa pressão toda, ações também na China, que foi uma das grandes responsáveis por esse avanço muito forte dos preços de commodities, porque a China recuperou muito rápido a atividade econômica, aumentou a demanda, teve algumas questões específicas, como no caso de alimentos, por exemplo, por problemas lá em relação à oferta de proteína. Então, a China também está tomando medidas aí para conter movimentos especulativos sobre o minério de ferro, por exemplo. São preços que subiram demais em um ano, mais de 40%, 50%, e isso acarreta custos em cadeia aí para o sistema produtivo e acaba batendo no varejo. Aqui no Brasil, a gente tem preocupação com o aquecimento da economia, com esse crescimento maior, que pode dar espaço, com a demanda mais aquecida, haveria condições aí de repasse de aumento de custos, de recomposição de margens, as empresas que ficaram no sufoco desde o começo da pandemia podem aproveitar quando houver esse aquecimento. Mas, na verdade, não se espera uma disparada dos juros. A gente vê que o mercado ontem praticamente incorporou a ideia de que na próxima reunião do Copom em agosto virá um aumento de 1 ponto percentual e o mercado está meio que formando um consenso que a taxa básica deve fechar este ano em torno de 6,5%. É preciso ir com muito cuidado agora no sentido inverso. Antes, muita gente reclamava que o juro baixo demais dava margem para a alta do dólar, mostrava que o Banco Central não estava tão comprometido assim com o controle da inflação, não estava tratando com muita seriedade essa questão, né? Estava tratando apenas como um problema temporário. Mas não pode exagerar do outro lado, aumentando demais os juros, porque a economia ainda vai estar caminhando para uma retomada pós-pandemia. Então, a expectativa é essa, que os juros cheguem ao patamar neutro, que por enquanto é estimado aí em torno dos 6,5%. Mas o dólar, sem dúvida alguma, tende a se manter no patamar mais baixo. Tá certo. E Denise, hoje sexta-feira, como que fica o fechamento dessa semana sem indicadores muito relevantes? Pois é, hoje a agenda é bem vazia, tanto aqui no Brasil como no exterior, né? Nós continuamos vendo um movimento de queda de várias commodities no mercado internacional, o dólar cedendo um pouquinho, o mercado do exterior também está se ajustando à sinalização dada pelo Banco Central dos Estados Unidos de que pode haver alguma antecipação da elevação dos juros lá, mais para 2023, com alguma alteração talvez já no final do ano que vem. Então, o mercado global também se ajustando a isso. O que nós podemos observar com mais atenção hoje aqui no Brasil é a questão da Eletrobras. Ontem foi aprovado o texto pelo Senado, o mercado estava muito cauteloso em relação a esse texto, e aí as opiniões ficam divididas. De um lado, se gosta da ideia da privatização, é uma das conhecidas joias da coroa, Eletrobras, então o movimento pró-redução do tamanho do Estado, privatização é favorável. Só que o texto incluiu muita coisa que pode aumentar o custo da energia, na verdade, e coloca algumas amarras que não combinam muito com essa ideia de privatização, de liberação do mercado, de aumento da concorrência. Tem exigências em relação a termoelétricas, em relação a investimentos, então impõe algumas travas que, no final das contas, pode fazer com que haja um aumento do custo da energia. Então, o mercado ficou bem dividido em relação a isso. A reação no exterior foi positiva, as ADRs que representam as ações da Eletrobras subiram no mercado americano, ainda deu tempo para ter esse reflexo, então vamos acompanhar aqui o movimento da Bolsa hoje, qual vai ser o comportamento das ações da Eletrobras. E o dólar na abertura está praticamente estável, oscilando no campo negativo e positivo, mas mais ou menos naquela faixa ainda de R$ 5,02, que é o menor nível em um ano, que foi registrado ontem com uma queda de 0,71%. Agora, na abertura, quase estabilidade.